Algumas pessoas são consideradas mais vulneráveis que outras e necessitam de maiores cuidados, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. Mas em vez de tratamento diferenciado, muitas são maltratadas e até mesmo torturadas. Este é um crime que continua a ser registrado com frequência. O programa Artigo 5º começa agora e vai falar sobre o que acontece em casos de tortura de incapazes. O artigo 5º determina que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Diz ainda que entre os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia está a prática de tortura e que respondem por este crime os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E para falar sobre a tortura praticada contra pessoas consideradas incapazes, eu recebo aqui no estúdio do Artigo 5º o advogado Fernando Fernandes, da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. E recebo também Alexandre Rosenval, psiquiatra forense do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Fernando, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente quem é considerado incapaz para efeitos legais. Capacidade, ela é entendida no nosso ordenamento jurídico como a possibilidade que um adulto tem de compreender o que é certo, o que é errado, não apenas em relação àquilo que ele está fazendo, mas a próprio nível de como a sociedade está evoluindo. Então, nós entendemos que a capacidade ela é adquirida com a chegada na vida adulta, mas também ela acaba por se perder quando um idoso ele se torna senil. Doutor Alexandre, o que pode ser considerado um caso de tortura contra incapazes? A tortura ela é um sofrimento intenso e dependendo também da intenção, se for uma intenção cruel, ela vai se tornar um sofrimento que é diuturno durante muito tempo, que pode causar transtornos não só físicos, mas também psicológicos na área sexual. Então, como ele explicitou bem, os incapazes, eles não só são as crianças nem os idosos, mas também são aqueles que não têm condição de administrar a si mesmo nem os seus bens, como os interditos, os tutelados, por exemplo, uma criança autista, um velhinho com Alzheimer. Então, todas essas pessoas que não têm condições de cuidar de si, que precisam ser cuidados. E ao invés de serem cuidadas, essas pessoas não recebem, ou seja, por omissão, né, alimentos, cuidados, a manutenção da vida, isso pode ser considerado tortura mais do que maus tratos, ou seja por pessoas da família, seja por outros agentes, né? No caso de babás ou de pessoas que deveriam cuidar deles, por exemplo, em asilos, em hospitais e até, nos casos de doenças psiquiátricos, nos manicômios, né? Só o Disque 100, Serviço de Utilidade Pública da Secretaria de Direitos Humanos, recebeu em 2014 cerca de 2.700 denúncias de tortura. Muitos casos são registrados diretamente em delegacias de polícia, outros são filmados, o que além de servir de prova, acaba parando nas redes sociais. As imagens mostram uma realidade que não deveria existir. Pessoas indefesas, vítimas do abuso e dos maus tratos de empregados contratados para cuidar delas e muitas vezes vítimas dos próprios familiares. Quem tem conhecimento deste tipo de violência deve denunciar, o que pode ser feito de forma anônima pelo Disque 100, serviço que funciona 24 horas por dia. Desde 2013, registra e orienta vítimas de tortura. Em 2014, foram quase 2.700 denúncias, um acréscimo de mais de 20% em relação ao ano anterior. A média é de 1,41 denúncias de tortura a cada grupo de 100 mil brasileiros. Os estados com maior índice de registros são o Espírito Santo, o Distrito Federal e o Rio Grande do Norte. E os estados com menor índice são Amapá, Piauí e Roraima. Doutor Alexandre, é difícil até assistir imagens como essa. Que tipo de sequelas essas pessoas levam para o resto da vida? As sequelas podem ser das mais diversas ordens, né? Essas cicatrizes na alma são as mais difíceis de cicatrizar. Uma criança que, por exemplo, recebe um tipo de tortura ou maus tratos, vai ter distúrbios do sono, vai ter pesadelos, ela vai ter dificuldade de aprendizado, vai ter mudança de comportamento, ela pode se tornar agressiva, ela pode se tornar extremamente tímida, ela pode desenvolver problemas de socialização, ela pode desenvolver o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, que é ter revivências ou flashes dessa agressão, mesmo fora da agressão. Então ela vai ter uma série de efeitos psicossomáticos derivados disso, né? Pode ter pressão alta, pode ter problemas de pele, ela pode desenvolver uma depressão com
com depressão imunológica, então ser muito mais atingida por uma série de doenças que são fáceis de tratar, como gripes, resfriados. E essa pessoa, ela pode também, ao longo da vida, se tornar também um agressor, porque ela se identifica, né, de agredido e agressor, né? Então ela escolhe o papel de agressor mais tarde, ou seja, ela vai ter um comportamento inapropriado. Então é uma coisa que se perpetua, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a tortura cria uma série de problemas. Inclusive, existem casos relatados na literatura jurídica em que pessoas se debruçam sobre fatos ocorridos muitas vezes diversos anos antes, às vezes décadas antes, no sentido de que por determinado tempo ela acaba colocando aquilo debaixo de uma pedra, um pouco no esquecimento, mas que volta à tona. Uma hora vem à tona, porque na verdade é um embate interno muito grande. E como punir essas pessoas, doutor Fernando? A lei da tortura, que é de 97, ajudou nisso? A lei de tortura ajudou muito. Ela dinamizou mais os nossos mecanismos de punição, mas ela ainda é insuficiente, entendo, no sentido de que, para tornar realidade os mecanismos efetivos de combate e prevenção também à tortura, nós precisamos de políticas públicas de maior intensidade. No caso da tortura, é agravada a punição quando é contra incapazes? Com certeza. O próprio ECA já previa essa situação, mas terminou superado pela lei de tortura atual, que vê como um agravante o fato de ser perpetrada uma tortura contra um incapaz, justamente pelo fato de que ele não compreende que o que ele está sofrendo é algo tão execrável assim. Doutor Alexandre, agora um caso que chamou muita atenção e chocou foi o do menino Bernardo, no Sul, que ele mesmo procurou ajuda. Só que 2 meses depois de uma audiência de conciliação, ele acabou morrendo. Num caso como esse, quando a criança chega a ela mesma buscar essa ajuda, é porque é um caso muito grave, né? Ele é ouvido como deveria, doutor Alexandre? Eu acho que todos os casos devem ser identificados. Todas as denúncias têm que ser investigadas, seja do agredido, sejam de pessoas da família, seja até de vizinhos, porque isso tem que ser levado em conta para verificar se realmente está acontecendo, como disse muito bem, uma violência contra quem não consegue responder à altura, porque não tem nem condições físicas nem psicológicas de poder contrarrestar esse tipo de violência, que é uma violência. Então, o incapaz, por exemplo, o autista, ele não tem condição de responder a isso. Uma criança muito pequena, uma criança impúbero, o Bernardo já é um garoto um pouquinho maior, já pôde buscar ajuda. Mas a gente tem que ver que muitas vezes um idoso, por exemplo, um idoso com Alzheimer, que não sabe nem o que está acontecendo, uma criança, uma criança com paralisia cerebral, né, que não pode nem se movimentar, não pode falar, ela muitas vezes é agredida pelo próprio pessoa que deveria cuidar dela, né? Que ser o tutor, né? Porque ela é interditada ou é curatelada. Então, nós temos que ver que muitas pessoas, às vezes, têm interesse financeiro de ficar com aquele benefício, porque elas recebem um benefício, né? Da União. Mas não fazem nem o mínimo necessário. E usam, às vezes, até para os seus interesses pessoais e não cuidam daqueles que nos cuidam. Muito pelo contrário, o que é realmente um crime, né? Por causa da intensidade e também da intenção, que é uma intenção vil, uma intenção de intensa crueldade, ou seja, não é para proteger de forma nenhuma aquele indivíduo, muito pelo contrário, é uma intenção de maltratá-lo e vivenciar aquele prazer de ver alguém sofrendo, que é uma coisa extremamente psicopática na minha visão de médico psiquiatra. Bom, nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos conferir. Quero saber qual é a diferença entre maus tratos e tortura. Doutor Alexandre, qual é a diferença? Maus tratos e tortura, ela ainda tem uma diferenciação muito difícil na justiça. O que eu vejo é que depende da intenção e também da intensidade do sofrimento. Chega um momento que a pessoa fica apática, a pessoa não consegue mais, qualquer tipo de tortura, chega um limite que você já não reage mais. E também da intenção. Por exemplo, uma mãe que mantém uma criança presa por correntes para que ela não se perca, ou ela não use drogas, ela está tentando, de certa forma, uma intenção até nobre do ponto de vista de permitir que ela tenha algum dano. É maus tratos, já não é tortura, mas uma pessoa, por exemplo, que mantenha uma pessoa presa por correntes, mas para espancá-la,
para tirar qualquer tipo de proveito, como no caso, ou um abuso psicológico ou até sexual, né, como se fosse um cárcere privado, aí eu chamaria de tortura. E a punição também é diferente, né, doutor Fernando? Com certeza. Não só a punição ela é mais grave no caso de uma tortura, mas principalmente os resultados eles são um pouquinho diferentes. Vejamos um caso de tortura no âmbito doméstico. O Conselho Tutelar certamente é chamado a vir corrigir ou às vezes até retirar essa pessoa que está sofrendo essa situação daquele seio familiar. Mas, mais ainda, a tortura chega a ser um crime lesa humanidade, um crime contra a humanidade, de forma que o próprio Tribunal Penal Internacional pode ser chamado a atuar numa situação em que não haja uma resposta adequada por parte do Estado brasileiro. E, dessa forma, nós temos, inclusive, como garantido que a sua atuação seja contra qualquer pessoa que venha a ser um torturador. Inclusive, por se tratar de um tribunal com jurisdição aqui, não cabe a gente falar de extradição. Então, mesmo contra um nacional nosso, nós poderemos vir a ser chamado a entregar o caso e o próprio nacional ao Tribunal Penal Internacional, caso nós não consigamos, com as nossas instituições, resolver aquela situação. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Alexandre Rosenval, psiquiatra forense do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E também o advogado Fernando Fernandes, da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF. No programa de hoje estamos falando sobre tortura praticada contra incapazes. Em 1984, a Organização das Nações Unidas adotou a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. No Brasil, ela entrou em vigor em 89. A partir desta convenção, cada Estado-parte deve assegurar que todos os atos de tortura sejam considerados crimes, assim como a tentativa de infligir tortura e a cumplicidade ou participação no ato. Os países devem penalizar estes crimes de acordo com a sua gravidade. Doutor Alexandre, a adoção dessa convenção provocou mudanças na forma dos países verem e combaterem a tortura? Sim, com certeza. Porque o que a gente tem que entender é que nas famílias impera uma lei do silêncio, onde todas essas questões de maus tratos e tortura são mantidas de uma forma sob um sigilo, que é o sigilo da família. É muito difícil quebrar, tanto por causa da pessoa que está sendo agredida, que se sente constrangida e envergonhada, como aquele que agride também, ou que tortura, e que muitas vezes impõe pela sua autoridade que aquilo fique sobre um anonimato que a gente não pode permitir mais. Então, que esses casos de informações sejam dados tanto pelos profissionais que vão atender essas crianças, né? No caso de um enfermeiro, de um médico, de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, todos esses códigos de ética fazem com que esses profissionais não possam ser coniventes com esses casos de maus tratos e torturas. Eles têm que informar, mesmo quando recebem de forma sigilosa dentro do seu consultório, eles não podem manter esse segredo. Nesse caso, o sigilo não vale, né, o sigilo tem que ser quebrado porque está acontecendo um ato de intenso sofrimento que deve ser evitado para que ele prossiga causando mais danos e sequelas àquela pessoa. Como muito bem colocou, não apenas esses códigos de ética, eles, de certa forma, são reflexos dessas convenções, dessas novas orientações, mas a própria lei de 97, ela decorre um pouco de tentarmos efetivar o texto dessa convenção. Agora, doutor Fernando, e no âmbito das comissões de direitos humanos, o que tem sido feito? Nós disponibilizamos para a população um acesso, através de protocolos, um acesso para que a pessoa que sinta-se, que seja ou a vítima ou uma pessoa que esteja observando que há um caso de tortura real, ou às vezes até mesmo que tem elementos mínimos de suspeitar que esteja ocorrendo uma tortura, ela pode buscar o auxílio da comissão que vai iniciar um processo, um procedimento nosso interno, que inclusive correrá em sigilo, para que possamos avaliar o que realmente está acontecendo e com
esses elementos em mãos, poder provocar as instituições adequadas, seja uma polícia civil, seja uma corregedoria, seja o órgão que for necessário provocar. Inclusive, a atuação da comissão, ela analisa diversos casos de violência policial. Então, como fazer se o torturador é a própria polícia que deveria estar combatendo os crimes, né? Nesse caso, a gente provoca as instituições adequadas, notadamente corregedorias ou demais instituições. E essa pessoa pode até perder o emprego. O agente público, qualquer que ele seja, que no exercício da sua função venha a praticar um crime, e nesse caso um crime gravíssimo, como é o crime de tortura, ele vai responder não apenas ao processo penal, ou no caso do policial militar, ou a um eventual processo penal militar, mas no âmbito administrativo poderá vir a perder a sua função. Bom, vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Eu queria saber se existe diferença na punição quando a pessoa que tortura é parente da vítima. Doutor Fernando, isso é considerado um agravante? É sim, inclusive daí a necessidade, mais uma vez, da participação do Conselho Tutelar, eventualmente, para buscar uma reinserção. Muitas vezes, as próprias vítimas, quando é uma situação dessa, de violência no seio da família, ela fica ainda mais acuada para buscar ajuda, porque pensa, o que vai acontecer depois? Como eu vou ficar sem família? Muito importante que se vença esse medo e se compreenda que nós temos condições de buscar uma reinserção através da atuação das instituições. Doutor Alexandre, existe algum levantamento que mostra se muitos desses casos acontecem envolvendo pessoas da própria família? É possível traçar um perfil do agressor? Infelizmente, a gente vê nas revisões de casos que a maioria das agressões acontecem dentro da própria casa, feito por alguém ou da família ou próximo da família. Então, isso é muito grave por causa daquela lei do silêncio, daquela lei do sigilo que as pessoas impedem que aquela informação vença as quatro paredes da casa e seja denunciado. Daí porque, inclusive, nos meios de prova, nós temos não apenas aquelas provas tradicionais previstas e geralmente utilizadas no âmbito de outros crimes, como testemunhos, como alguma imagem, fotos ou registros audiovisuais, mas também a possibilidade de se utilizar claramente uma perícia psicossocial, utilizando inclusive perícias psicológicas, psiquiátricas, nessa esfera para buscar subsidiar o conjunto de provas para compreender e solucionar aquele problema. É importante você ter um psiquiatra, ter um assistente social, né, de ter um psicólogo e também quando vão a julgamento, né, no caso de violência da família ou no caso uma lei Maria da Penha, que tem uma audição especial das crianças, sim, para que essas crianças não fiquem expostas de uma forma que é diferente da audição de um adulto, né, no caso, ou sim, como ré ou como testemunha. E essa oitiva especial, né, dessas pessoas é objeto de orientação do próprio CNJ. O CNJ ele busca que os juízes, no seu ofício, eles ouçam essas pessoas de uma forma diferenciada, nos termos muito bem colocados. E o que você faria se soubesse de algum caso de tortura? Quem não denuncia pode ser considerado cúmplice. A equipe do Artigo 5º foi às ruas, saber o que as pessoas pensam sobre o assunto. A pessoa que sabe dos maltratos de alguma coisa e não denuncia, ele está conivente com aquela outra pessoa. Não sei se conivente é a palavra certa, mas ela ajuda que a situação não mude. Mas isso depende dela criar coragem também, né? É uma situação muito delicada. Depende muito do fato, na minha opinião, pois assim, às vezes ela sabe, mas ela tem medo de denunciar devido ao fato de se for descoberta, ela também poderá ser sei lá, prejudicada de alguma forma, entende? Eu iria denunciar e não faria assim, sob sigilo não, eu iria pessoalmente, sem medo, postando a cara, porque uma coisa que tem que fazer nesse país é a questão dos maltratos com crianças, jovens e deficientes. A gente tem que fazer alguma coisa. Doutor Alexandre, a gente já falou aqui que os profissionais são obrigados a denunciar. Mas e para o cidadão comum? Isso é mais do que um dever moral? É um dever legal também? Eu acho que essa omissão é uma espécie de negligência, porque você vê qualquer pessoa sofrendo algum tipo de violência
e não ajudar a interromper aquilo ou ajudar de alguma forma, é uma forma de perpetuar o sofrimento e, de certa forma, você se torna cúmplice porque você se omite. Então, a gente tem que ter em mente que qualquer tipo de tortura, qualquer tipo de maus tratos, tem que ser investigado de uma forma correta. E isso causa intensos problemas, não só a nível físico, mas também a nível psicológico e a nível de convivência social a longo prazo. Doutor Fernando, mas quem tem medo de denunciar, por exemplo, pode fazer isso de forma anônima, né? Com certeza, é justamente buscando resolver esse problema, esse impasse, que é possibilitado que ela venha fazer uma denúncia anônima. A gente só tem que tomar um único cuidado de que não fazer uma denúncia que se tenha conhecimento que ela seja falsa. Você não pode... Aí é crime, né? Aí é crime, aí é o crime de falsa comunicação, de crime, né? Você não pode dizer, tal pessoa está cometendo tal crime. Mas, se você tem dúvidas acerca, você não tem certeza, mas você está em dúvida, você pode sim, deve comunicar às autoridades competentes, porque elas vão investigar se isso é ou não um caso de tortura. É bem diferente de uma pessoa que dolosamente vai comunicar um crime que não ocorreu, sabendo que esse crime não ocorreu. É diametralmente oposta a situação. Você não tem certeza, comunique, avise, porque pode ser que você venha a acabar com essa situação. Outro é você praticar outro crime. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês o que pode, o que precisa ser feito para evitar que mais pessoas continuem sendo vítimas desse tipo de crime. Doutor Alexandre. Olha, eu acho que a denúncia tem que ser investigada e as pessoas não têm que ter medo de denunciar. Quando veem um velhinho, uma criança, ou uma pessoa doente, principalmente doente mental, né? Uma pessoa que tem um retardo mental, uma pessoa que tem uma paralisia cerebral, uma pessoa que não pode cuidar de si mesmo, denuncie, porque essa pessoa é um cidadão, ela tem todos os direitos da lei, como qualquer outra pessoa que tem capacidade de fazer isso sozinho. Só que se ela não tem essa autonomia e precisa ser cuidada, e ao invés de ser cuidada, ela está sendo torturada, ou está recebendo maus tratos, ou não está recebendo cuidado, também a omissão, né? Você deixar de alimentar uma pessoa que não tem condição de fazer, ou de cuidar, ou de limpar, é uma espécie de sofrimento a longo prazo, porque isso pode gerar doenças e pode gerar uma série de problemas para essa pessoa, que inclusive pode levá-la à morte, né? Por falta de água, por falta de comida, né? E por falta dos cuidados básicos que um ser humano precisa para sobreviver. Professor, doutor Fernando. Eu apenas ratifico e sublinho as colocações aqui evidenciadas de que realmente o melhor caminho é a denúncia nesse caso, pela dificuldade pelas diversas dificuldades que ele envolve, não apenas de vizinhos, conhecidos, até mesmo uma pessoa que está passando e viu que tudo indica se tratar de uma situação dessa natureza, mas igualmente do próprio poder público, que não pode jamais ser conivente com uma situação dessa natureza. Se essa pessoa não recebe amor, não recebe cuidado, não recebe atenção, ela vai desenvolver uma série de problemas. E se além dela não receber isso, ela recebe maus tratos, sofrimento, isso vai gerar na formação da personalidade dessa pessoa, talvez problemas que nenhum psicólogo ou psiquiatra ou médico no mundo seja capaz de tratar. Porque ela vai se tornar uma pessoa que cresceu não recebendo o que é mais básico para o ser humano, que é amor e compaixão. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Fernando, doutor Alexandre, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio. E obrigada também pela sua companhia. Toda semana nós trazemos até você um novo tema. Se quiser fazer parte do nosso programa, basta enviar sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.